Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós e conosco. Nós aqui, o grupo, você que está agora me vendo, vai me ver, e nós queremos que esta graça e essa paz do Senhor Jesus nos acompanhem durante toda a nossa caminhada nesse mundo, até o dia quando nós estaremos para sempre com o Senhor. A nossa reflexão nesta manhã, nós vamos tomar uma palavra que está no livro do Apocalipse. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 21 e os versos 3 e 4. E faremos uma breve consideração a respeito daquilo que foi a visão do João, enquanto ele estava na ilha de Pátimo, recebendo pelo Espírito Santo as revelações a respeito do plano eterno de Deus. Então nós vamos ler Apocalipse 21, versos 3 e 4. Nos dizem assim: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Graças a Deus. Estas são as palavras do Senhor, reveladas a João, para que fosse entregue ou enviadas às igrejas, começando com as igrejas da Ásia Menor, como vemos nos capítulos 2 e 3 deste livro, e de lá para toda a história da igreja e também da humanidade. Então o Apocalipse, ele tem já no seu início uma bem-aventurança que nós gostamos de repetir, que é bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então ler o Apocalipse já é algo que nos traz essa felicidade, essa bem-aventurança. Talvez nos assustemos quando começamos a ler essa revelação e vamos nos deparando com os acontecimentos, à primeira vista, terríveis, catástrofes e tantas coisas negativas acontecendo, o domínio mundial, o anticristo e o sistema do mundo chegando ao seu auge e controlando toda a vida das pessoas. E no final nós temos, no capítulo 19, nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando através do céu e assumindo definitivamente o controle deste mundo, subjugando todos os reis, todos os governos, todas as nações, todos os povos, e implementando, estabelecendo na terra e no universo o seu reino glorioso. Então é um livro que conta toda a história da humanidade e mostra como será o final. E lá no capítulo 21, onde nós lemos, e o capítulo 22, já vão mostrar para nós algumas coisas relacionadas ao estado eterno, aquilo que é próprio do reino de Deus. Então nós temos agora aqui Deus já no trono, no controle de todas as coisas, e ele começa a trabalhar aquilo que foi o seu plano inicial. Então quando Deus estava neste mesmo trono, na eternidade passada, como costumam dizer, planejando toda a criação espiritual, criação material, anjos e homens e tudo que existe,
ele tinha em mente um propósito, ele tinha em mente um alvo, ele sabia aonde ele queria chegar com esta criação. E aqui nós temos Deus já nesse seu propósito concluído, nessa consumação realizada, e a nova vida nesse novo mundo, nesse novo tempo se iniciando. Então é importante a gente notar no início desse versículo 3, que João diz que ouviu uma grande voz que vinha do trono. Deus sempre esteve e sempre estará no trono. O trono fala daquilo que Deus é enquanto poder e autoridade em todo o universo. Trono é a expressão daquilo que Deus é em si mesmo, enquanto autor de todas as coisas. Então ele é a autoridade em si, porque ele é Deus, e ele é também autoridade porque ele é o autor de toda a criação. Então toda a autoridade neste universo está concentrada na pessoa de Deus. Todo o poder, como João vai dizer lá no verso 8 do capítulo 1, que Deus é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus é o Todo-Poderoso, todo o poder está concentrado em Deus. Então Deus não tem concorrente, é bom que se diga isso, Deus não tem concorrente, ninguém concorre com Deus, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum. Deus é único, Deus é singular. Só Deus é poder. O salmista entendeu isso e ele fala disso num dos seus salmos da seguinte forma: uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvir, que o poder pertence unicamente a Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Quando nós olhamos o mundo, olhamos os governos, olhamos as guerras, olhamos tudo o que está acontecendo, isso não deve nos meter medo, ou preocupação, ou insegurança. Nós temos que entender que, para além de tudo que nós vemos acontecendo no tempo, na história, está Deus, num trono fixo, num trono inalterável, imutável, um trono eterno, infinito, de onde ele governa, de onde ele realiza toda a sua vontade. Ele vai dizer isso pelo profeta Isaías 46, 10, ali na primeira pessoa, o profeta diz: o meu conselho está firme, o meu conselho não foi alterado, não foi abalado por causa do pecado, por causa da rebelião de Lúcifer, por causa da rebelião dos homens, por causa dos acontecimentos negativos. O meu conselho permanece intacto, o meu conselho está firme, e eu farei toda a minha vontade, Então aquilo que é o plano eterno de Deus não vai ser alterado por ninguém e por nada. Então nós temos que, como dizia Agostinho, temos que nos descansar nos braços de Deus. Temos que nos lançar nos braços de Deus e repousarmos nele, aguardando o momento quando ele então trará à realidade tudo aquilo que é o seu propósito. E o apóstolo Paulo, pensando nisso, vai dizer em Efésios 1:10, que quando chegar o tempo oportuno disto acontecer, note, se nós perguntássemos ao apóstolo Paulo, qual é o desígnio de Deus? Ele nos responderia: quando chegar o tempo oportuno disto acontecer, Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E quando todas as coisas estiverem em Cristo, conformadas com Cristo e em Cristo, então Cristo conformado com Deus, Deus será absolutamente supremo. Tudo em todos. Veja, esse é o caminho que Deus está seguindo. Então nós estamos dentro de um processo, Deus está construindo a história toda
dessa realidade que ele planejou na eternidade passada, e as coisas estão acontecendo. Então nós olhamos para a história do mundo, o que nós vemos? Nós vemos ruínas de impérios, de reinos, de grandes monarcas, grandes imperadores, que passaram, foram embora, não existem mais. E hoje nós estamos dentro de um contexto de revolução de ideias, né, etc. Mas isso também vai passando, tudo vai ficando para a história, tudo vai ficando no ontem. Agora, esse trono de Deus não passa, esse trono de Deus permanece. Então, Deus está abarcando a história, abraçando a história eternamente, infinitamente. Então, não temos por que nos preocupar com as coisas nesta vida. Tudo aqui vai passar, nós também passaremos. Pedro, o apóstolo, vai dizer que nós somos paroquianos neste mundo, quer dizer, nós estamos em caminhos, estamos indo para o nosso lugar. Paulo vai dizer que a nossa cidade está no céu, né? E nós estamos aguardando de lá o nosso Salvador. Então, quando o João fala desse trono, o trono de Deus, o trono no qual Deus está sentado, ele fala dessa estabilidade, dessa firmeza, dessa segurança, dessa certeza que deve invadir o nosso espírito, nossa alma, nosso coração e nos tranquilizar. Foi por isso que, penso eu, o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: não ande preocupados ou inquietos por coisa alguma, faça com que as suas necessidades sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração. Aí vai acontecer o seguinte: a paz de Deus, aleluia, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, toda a racionalidade humana, toda a compreensão filosófica, científica, etc. Essa paz invadirá o nosso espírito, o nosso coração, e vai tranquilizar a nossa mente, o nosso ser, na pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, durante a nossa caminhada, o que fazemos com as nossas questões cotidianas? Nós as levamos a Deus em oração. Nós oramos, nós temos essa liberdade de orar, né? Nós temos essa liberdade. Note, Deus nos dá a liberdade de falarmos com Ele, de contarmos para Ele. Você não precisa contar isso para um intermediário. Você não precisa contar isso para alguém, para que esse alguém conte para um outro alguém, para que esse outro alguém, como os gnósticos diziam. Não, você e eu, nós temos essa liberdade de falarmos diretamente com Deus. Você fala com Deus, eu falo com Deus em nome do Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando você diz Pai, em nome de Jesus, você é abraçado, é recebido, os ouvidos de Deus se inclinam para te ouvir. Você não precisa de símbolos, de imagens, de figuras, de nada disso. Aonde você estiver, onde estivermos, nós nos abrimos para Deus, nosso Pai. Note, Pai, Jesus, nosso Senhor, nos deu esse entendimento. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então é o Pai, nós temos um Pai no céu. E se nós quisermos, como Agostinho também, é bom Agostinho, ele diz, nós podemos também dizer mãe, porque pai tem essa função de pai, mas também de mãe. Quer dizer, o amor de Deus é tanto paterno como materno. Essa imensidade, essa infinidade. Então, em Deus há abundância, há uma riqueza que nós nem podemos imaginar. Então, não tenha medo, não tenha preocupação. Nossa vida está caminhando para melhor. Nós estamos indo para melhor, sempre para melhor. E aqui o
O João, o apocalíptico, João, vai nos mostrar isso, exatamente isso. Note o que ele vai dizer na sequência. Depois de falar para nós que é um trono imutável, inalterável, um trono sobre o qual se senta aquele que é o Todo-Poderoso, que era, que é e que virá, e que nada o abala, nada o contamina, nada o prejudica, que ele tem o controle, o domínio sobre tudo e todos, e que ele está conduzindo todo esse universo para um lugar de estabilidade. Então aí João vai dizer assim, na sequência do texto: eis o tabernáculo de Deus, eis o tabernáculo de Deus com quem? Com a humanidade. Eis o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus com a humanidade. Não é com algumas pessoas, não é com um grupo seleto, não é com uma nação específica. Aqui diz com todos os povos, todos os homens, todos os seres humanos, a humanidade na sua totalidade. O grego aqui é plural, por isso ele dá essa abertura. Então, alguns tradutores fecham isso, porque eles têm uma mentalidade mais restritiva, e eles não querem que seja para todos, tem que ser só para nós, ou para um grupo seleto. Mas o texto é claríssimo, é para toda a humanidade. Eis o tabernáculo de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, com a raça humana, com a humanidade toda. Então, nós estamos caminhando para um momento quando Deus estará habitando conosco. Nós podemos pensar nisso, primeiramente, lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam no Éden, antes do pecado, o Gênesis nos diz que Deus, na viração do dia, ia até o Éden para visitá-los. Imaginem a alegria, o gozo daquele casal. Todo dia eram visitados por Deus. Deus ia até eles, conversavam com eles. Era um momento glorioso na experiência de Adão e Eva. Depois pecaram e as coisas mudaram. Mas na frente, Deus forma um povo. Deus chama Abraão e através de Abraão, Isaque e Jacó, Deus forma a nação de Israel. A nação de Israel desce para o Egito, quando José está lá como governador. Depois da morte de José, a nação se forma no Egito. E mais na frente, Deus, como havia prometido a Abraão, desce para libertar Israel do Egito. Então Deus tira Israel do Egito para levá-lo à terra prometida a Abraão. E quando Deus tira Israel do Egito, e aquela nação com mais de 3 milhões de pessoas, diz o texto, saem do Egito e começa a caminhar pelo deserto, e eles caminharam 40 anos, diz que Deus mandou Moisés, veja, Deus ordenou que Moisés construísse uma tenda à semelhança da tenda celestial, um tabernáculo à semelhança do tabernáculo que João está vendo aqui. E Moisés construiu então essa tenda, esse tabernáculo, e esse tabernáculo ficava no centro do arraial dos israelitas. Então os israelitas estão acampados, centenas de barracas, e no centro, na praça central, estava lá o tabernáculo de Deus. Imagina a experiência daqueles judeus, o privilégio. Quando se levantava pela manhã, olhava para o centro do acampamento, o que estava lá? Estava a tenda de Deus, a morada de Deus com eles. Deus estava lá, e a nuvem, durante o dia, estava sobre aquele tabernáculo. E quando escurecia, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Então eles tinham a presença de Deus no meio deles 24 horas por dia. E aquela mesma nuvem, aquela mesma tocha de fogo, os conduziam nessa caminhada. E o texto ali é tão espetacular, porque essa é uma visão espetacular. Vai dizer,
nunca, veja, nunca se separou deles, nem a nuvem de dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que Israel aprontava. Israel, nessa caminhada, eles aprontaram todas e mais algumas. Mas a fidelidade de Deus que está no trono, no controle, aleluia, não via a rebelião, a desobediência, os pecados deles. Então a nuvem nunca se separou deles. E a coluna de fogo nunca se separou deles. Então Deus nunca se separa de nós. Deus nunca vai se separar de você. Paulo, quando discursa em Atenas, ele vai dizer: em Deus existimos, em Deus vivemos, em Deus nos movemos. É impossível separar Deus de nós e nós de Deus. Estamos interligados, plenamente, eternamente. Então, aqui nós temos o tabernáculo de Deus com a humanidade, não é com algumas pessoas, é com toda a humanidade. E ele faz questão de dizer: e Deus habitará com eles, e Deus habitará com eles. Nós podemos ver uma expressão disso na própria pessoa de Jesus, que era o Emanuel, Deus conosco. Então Jesus, que é Deus encarnado, e o texto de João diz tabernáculo, né? Jesus, o corpo de Jesus era como um tabernáculo. Jesus chamou o seu corpo de templo também. Então aquele corpo que andava em Israel naqueles dias era o tabernáculo de Deus andando no meio do seu povo. Deus estava em Cristo, diz Paulo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, não considerando os pecados dos homens como motivo de acusação contra eles. Quantas vezes nós usamos as falhas das pessoas como motivo, né, de separação, de acusação, de rompimento. E Deus não considera as nossas faltas como motivo para se afastar de nós. Aleluia. Então, esse Cristo, ou Senhor Jesus, o homem de Nazaré, era o tabernáculo de Deus, já numa amostragem daquilo que seria a eternidade. Então, João diz aqui: Deus habitará com eles, ele será o seu Deus, e eles serão os seus povos. Para fecharmos aqui a nossa breve reflexão, o verso 4 vai dizer: e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. O próprio Deus enxugará dos olhos da humanidade toda lágrima. Veja, não é o caso de haver lágrima na eternidade, por isso Deus terá aqui, com o seu lencinho de amor, enxugar essas lágrimas todos os dias. O que João está dizendo para nós aqui é que Deus vai remover da nossa experiência, que Deus vai remover da nossa realidade, toda a causa, tudo aquilo que provoca lágrima. Então não é uma questão de enxugar as lágrimas, mas de remover as causas das lágrimas. Então na eternidade não haverá mais causa de lágrimas, de dor, de sofrimento para ninguém. Deus banirá de uma vez por toda da experiência humana aquilo que nos causa dor, nos causa preocupação, aquilo que nos causa confusão de mente, incertezas. Nós estamos aqui sentados, graças a Deus, nessa manhã, né? O Senhor nos reuniu aqui, está falando conosco, mas tudo isso é ainda pela fé. Nós cremos nisso, nós temos em nós essa certeza de fé, que Deus está aqui em nós, conosco, nos motivando para isso. E não por acaso Ele está trazendo para nós essa revelação, esse texto, para que olhemos para o nosso futuro e fiquemos encharcados dessa confiança, dessa esperança, dessa certeza. Ele está aqui nos encharcando mesmo, dessa confiança. Nós estamos certíssimos de um futuro feliz, de um futuro glorioso. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor.
E ele vai dizer aqui uma das causas, talvez a principal causa: Deus removerá para sempre a morte. Não haverá mais morte. Isso significa que não haverá mais separação. Quando nós entrarmos, aleluia, quando nós entrarmos nessa dimensão do infinito, Deus abrirá os nossos olhos e se estampará diante de nós uma visão que agora não somos capazes de nem imaginar. Veremos os rostos todos daqueles que foram os nossos entes queridos na história, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, mas que já não são mais inimigos. Aleluia! Nós veremos esses rostos brilhando, sorrindo, naquela metáfora que o profeta Malaquias usa para os judeus e que podemos aplicar num sentido geral. Ele vai dizer que Deus vai nos tirar dessa condição limitada que nós estamos, desse aprisionamento, tanto físico como mental e espiritual, e então nós sairemos. Veja a metáfora, a imagem, a figura que ele usa. Se você é do campo, foi do campo, se você conviveu na fazenda, você vai se lembrar disso. Ele diz, então sairemos e saltaremos como bezerros cevados, solto da estrebaria. Veja onde ele foi buscar a imagem. Eu penso que ele ficava olhando aqueles bezerros quando abria a porteira. Eu fiz isso muitas vezes quando criança. E os bezerros saem saltando e pulando no pasto, uma alegria que você não pode descrevê-la. Ele toma essa imagem e aplica a nossa experiência. Ele diz, nós, quando Deus tirar de nós essa venda, essa escama, quando essa porteira se abrir, nós sairemos dessa condição. E a primeira reação nossa vai ser de saltar, pular, dançar, gritar, num festejar sem tamanho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é para pensar, porque é a nossa realidade, não é uma miragem, não é uma possibilidade, não é um talvez, é a certeza. Deus nos criou para este fim. Então João diz, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor. E ele termina o texto dizendo, sabe, irmãos, as primeiras coisas, o tempo do pecado, o tempo da maldade, o tempo do choro, o tempo das guerras, o tempo da violência, o tempo do roubo, o tempo da corrupção, o tempo das traições, de tudo isso que nos incomoda tanto, passou, já não é mais. Aleluia. Não teremos ali presente esse tempo. Foi-se o tempo da dor. Agora é bem-aventurança eterna, como diz o apóstolo Paulo. Bem-aventurança eterna, sem limites. Então nós estamos aqui nesta manhã reunidos, adorando o Senhor nosso Deus, com nossos corações derramados diante dele, como libação mesmo, entregando a nossa vida a ele, porque sabemos o que ele é e o que ele representa para nós. Enquanto caminharmos aqui, tenhamos nossos olhos voltados para essas verdades e que essas verdades nos motivem. Isso é importante que a gente tenha em mente. Uma das coisas que o Michel sempre nos insiste conosco, trazer esta verdade do futuro para o agora, para o já, e começarmos a viver isso nas nossas relações, no amor manifestado uns para com os outros, nos atos de bondades uns para os outros, na misericórdia, na compaixão, nessa convivência feliz, saber conviver. Jesus diz que nós precisamos saber conviver com os diferentes, com os contrários. Jesus disse aos fariseus e aos outros do seu tempo algo que é assustador para eles. Foi, eu penso, assustador para eles.
Porque Jesus disse, olha fariseus, santarrões, olha os fariseus irrepreensíveis, como Paulo dizia que era, né? Eu era irrepreensível como fariseu. Jesus disse, lembre-se disso, os pecadores, os publicanos, as prostitutas entrarão primeiro no reino. Vocês ficarão para depois. Veja, mas como assim? Até hoje, muitos cristãos acham que eles entrarão primeiro. Jesus, cuidado, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores poderão entrar primeiro que vocês. Então nós não podemos deixar de olhar as pessoas com esse olhar de Deus, considerá-las como imagem e semelhança de Deus e abraçá-las com o nosso amor, seja elas boas ou não a nossa visão, sejam amigas ou inimigas, não importa. O que importa é que elas são criaturas de Deus para um propósito de Deus. Então, fechando aqui a nossa meditação, pense nisso para afirmarmos, há um trono e nesse trono está sentado Deus, que não muda, não se altera, não é tocado por ninguém, por nada, o pecado jamais o atingiu, a maldade dos anjos que caíram, dos homens que se rebelaram, jamais o atingiu. Tiago deixa isso claro para nós. Não pense que Deus foi, não, Deus não foi tocado por nada. Ele permanece santo, 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 eternamente. Bendito seja o seu nome. A sua habitação será conosco na eternidade. Não haverá mais lágrima, dor, planto, morte. E as coisas que agora vivemos já não serão mais. Se você entendeu isso, se nós entendermos isso, a nossa vida agora, como paroquianos, será uma vida feliz, cheia de alegria mesmo, porque as contradições que enfrentamos aqui serão levadas em oração diante de Deus, porque temos essa liberdade, feliz liberdade, sabendo que Deus nos ouve e também nos atende. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude, e que nós possamos continuar seguindo em frente, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que viveu essas mesmas experiências por todos nós. Amém e amém. Graças a Deus.